Atenção! O conteúdo a seguir é fruto de uma entrevista direta com Geraldo Antônio Aloísio. Não representa, portanto, a opinião dos integrantes da empresa, tampouco de qualquer uma de suas mães. Esperamos que goste e divirta-se. Quando pensamos em um pastor, não podemos consequentemente pensar em um agiota, e creio que nem em um caminhoneiro. Lógico, não estou afirmando que as três atividades profissionais não possam ser exercidas por uma única pessoa ao mesmo tempo. O ponto em questão, que será tratado nesse Descobrindo Personagens, sem sombra de dúvidas abalará os pilares da consciência humana. Para entendermos bem o que será aqui tratado, darei breves explicações sobre estas três palavras: pastor, agiota e caminhoneiro. Com o mesmo significado e escrita do português atual, pastor é uma palavra proveniente do latim e, como todos já devem saber, é aquele que guia o rebanho ao pasto e trata de vigiá-lo, sendo um cargo importante dentro do protestantismo. Do original francês, agiote é aquele que coloca em prática a agiotagem ou a usura. A agiotagem é a prática de empréstimo de dinheiro através do qual alguém, o agiota, cobra um valor elevado de juros, muito além do previsto legalmente. Também do francês, camion veio ao Brasil como caminhão, sendo pouco tempo depois adaptado pelos brasileiros para caminhão, o instrumento de trabalho dos caminhoneiros, ou caminhoneiro, como queira. Eu sei que até aqui, nada do que eu disse faz algum tipo de sentido, mas ajeite-se em sua cadeira e fique no vídeo para descobrir Geraldo Antônio Aloísio. Há anos os portugueses chegaram sobre suas caravelas a estas terras. Houve, então, o início da exploração, bem como a imposição dos ideais europeus. Foi nesta terra que também viveu o povo tupiniquim e muitos outros. Nesta terra também nasceu, em 31 de março de 1890, Mário Augusto Teixeira de Freitas, criador do IBGE. Este, recebendo homenagem póstuma, teve um município batizado com seu nome, também conhecido como Texas ou capital do extremo sul. Mesmo sendo tão importante pelos motivos antes citados, essa terra demorou a ganhar reconhecimento pelos governantes brasileiros, muito tempo mesmo. Resumindo, alguns séculos. Brasil, 7 de setembro de 1956, Teixeira de Freitas, Bahia. Numa noite estrelada de roça, em uma das muitas casinhas da lavoura, com auxílio de uma parteira, nascia uma criança, um menino. Esta criança nasceu tão somente na condição de empregado. Felizmente, o proprietário da terra agia com compaixão para com seus funcionários e lhes dava as casinhas ao lado da lavoura como moradia. Não foi diferente com o pai desta criança, que há anos trabalhava para este senhor. Além da moradia, o senhor garantia um salário justo ao seu próprio olhar. Este menino tinha os seus momentos de diversão, mas conheceu algo bastante novo, algo que muitos hoje em dia, mesmo já crescidos, não conhecem. Esta criança conheceu o trabalho, o puro e consolidado trabalho da roça. Foi aos seus 10 anos, em 1966, que se deparou com ele. O menino mondava a terra com sua enxada, colhia e plantava. Cana-de-açúcar, abóbora, fava, melancia e macaxeira eram presentes nos arados processados pelo garoto. Geraldo Antônio Aloísio era esta criança que dava duro na roça. 6 anos depois, em 1970, aos 16 anos de idade, Geraldo tem o primeiro contato com a profissão de caminhoneiro.
Ele apenas saía para fazer as compras de casa, a mando do pai, mas agora dirige o caminhão de seu senhor. Em resumo, seguindo os passos de seu pai, que fazia o transporte das mercadorias, Geraldo aprende a dirigir por exatamente amar o veículo. O senhor da roça decidiu que deveria inserir Geraldo a um cargo superior. Atendendo às exigências legais, sem transgredir a ordem, ele sentiu-se inclinado a pagar a carta de Geraldo. Para o jovem Aloísio, aquele convite significou a melhor coisa de sua vida. Sua felicidade estourou em chamas que não passariam a vacilar nem dentro de 7 décadas. Seu pai encontrou-se em exorbitante regozijo, também se abraçando ao orgulho por aquele seu filho. Só de pensar que ele não trabalharia mais no pesado trabalho campal, debaixo do sol escaldante. Logo, unindo a oportunidade com a paixão pelo automóvel, Geraldo não hesitou em aceitar tal proposta. Munido de sapiência, não encontrou dificuldade no processo. Ele, agora possuidor de uma carteira de motorista, tornou-se, pela ordem do senhor, responsável pelo caminhão das frutas. Mas a saber, os produtos de superabundância eram a melancia e o tomate. Por volta dos anos que seguiram, Geraldo também fez tiro de guerra, que é uma instituição do Exército Brasileiro encarregada de formar atiradores ou cabos de segunda categoria para o Exército. Manteve durante muitos anos a profissão de caminhoneiro como a principal. O ano é 2018. Geraldo já é um homem de idade, casado e com filhos. Contudo, ele não passa de um homem comum, sendo completamente passível de erro. E a vida é feita do saber de que se ontem erramos, hoje podemos contar isso como ponto de experiência. Ante isso, Geraldo decidiu experimentar as possibilidades da vida. Ambicioso, Geraldo começa a apostar excessivamente. Apostava sem pensar 1, 2 ou mais vezes no jogo do bicho. Infelizmente, para ele, pois isto foi um aprendizado, suas apostas eram sucessivamente fracassadas. Para cobrir tais gastos, Geraldo supôs que sua salvação seria um empréstimo por agiotas. No jogo de pegar dinheiro, apostar, fracassar na aposta e repetir este ciclo ininterruptamente, Geraldo deparou-se com um dilema sinistro. Suas investidas fracassadas culminaram numa enorme dívida, e para se manter vivo, ele foi obrigado a vender seu caminhão. Dentro do tempo conseguiu quitar todas as suas dívidas. Ele certamente se sentiu fracassado diante de sua situação. Tivera que abrir mão de uma das suas atividades recreativas para quitar dívidas que erroneamente adquiriu. Mas ele estava no caminho traçado, do qual não desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Estava prestes a conhecer sua nova profissão, o seu esporte. Geraldo, felizmente, e o quanto isso fez diferença, teve e continua a ter amigos fiéis ao seu lado, que, sem pestanejar, socorrem-no. Finalizado o detrimento, sobraram R$100 para Geraldo. Nunca poderemos saber o que ele pensava em fazer com esse dinheiro, mas é certo que algo tocou seu coração. Suas ações logo mudariam todo o rumo de sua vida. Coexistia um homem nestes tempos chamado Ricardo Carpano. Era o proprietário de uma granja. Ele se instalou numa terra sem dono, de altos e grossos matos. Ele construiu sua casa, seu criadouro e ali se estabeleceu, fazendo sua morada. Fiel seguidor do galismo, Carpano foi o precursor de Geraldo na arte. Determinado a espalhar a palavra dessa cultura, incentivou Geraldo a comprar um de seus galos. Geraldo comprou o galo, um índio já de idade, e, após um período de tempo, Geraldo Antônio Aloísio já poderia ser considerado um galista de verdade. Então disse Carpano: "Vai lá, Geraldo, vamos botar os bichão pra brigar. Treine esse galo índio, esse de raça.
Esse aí tem porte. O Sr. Aloysio deu início a um tratamento com rações e vitaminas especiais. Não demorou muito para que o galo se tornasse aquilo que exige o mercado do galismo, e logo o grande dia chegaria. O homem que há pouco havia saído de um complexo dilema agora se encontrava em outro. Diante dos oponentes, que eram bem mais jovens e aparentemente mais saudáveis, Geraldo Antônio Aloysio esmoreceu. Já sem fé sobre uma vitória, foi humilde em apostar apenas R$ 20 em seu galo. Os outros oponentes do evento, com a certeza de que seria ele o perdedor, fizeram suas apostas no galo formoso. Todos sabemos do poder que a vida tem em nos pregar peças. Aqueles que não creram no companheiro de Geraldo estariam, agora, diante de uma grande reviravolta. Surpreendendo a todos os presentes no evento, o galo índio de Geraldo ganhou. Daquele dia em diante, Geraldo passaria a ter uma nova visão. Com tantas apostas contra o seu galo, ele saiu do evento lucrando R$ 200. Ricardo Carpano apossou-se do cargo de conselheiro do Sr. Aloysio. Agora, nada poderia parar os dois. Com o dinheiro outrora arrecadado, Geraldo comprou um novo galo, desta vez um jovem e forte galo. Batizado como Caboclo, a ave seria responsável por amedrontar todo e qualquer oponente que surgisse à sua frente. Inclinado à arte, Carpano também comprou um novo galo. Marreta era seu nome. Caboclo e Marreta juntos eram uma máquina de destruição. Não existiu, dentro da região onde Ricardo e Geraldo moravam, uma batalha perdida por esses dois. Viraram celebridades no bar do Bujão. Todo domingo, novas vitórias o aguardavam. Com todo o dinheiro arrecadado, Geraldo pôs um fim por definitivo nas irregularidades de sua vida. Não mais dependia de ninguém, tocava a vida por si mesmo. Com o desfecho de 2018, 2019 significaria uma nova partida para Geraldo, com novas conquistas diárias, sobretudo do galismo. Infelizmente, tudo tem o seu fim e ninguém está isento de um final. Seja de carreira, seja de vida, seja de alegria, seja um fim duro ou leve, enfim, todos estão na reta do fim. Durante o verão de 2019, naquele conhecido tempo irregular, onde, se não fosse pelo noticiário, não saberíamos o clima posterior, uma friaca atinge as terras onde vivia Geraldo. Como resultado do frio inesperado, Caboclo adoeceu e morreu. Geraldo perdeu o campeão que lhe havia trazido glória. Seus esforços para salvá-lo foram incontáveis. Igualmente, Ricardo encontrou-se atingido pela friaca abrupta. Perdeu não só um galo, mas muitas de suas aves de estimação. Correu para eles um espírito melancólico e de tristeza. E se você acha que as coisas não poderiam piorar, engana-se. Após 12 anos de casados, no dia 29 de maio de 2019, a senhora Lourdes, esposa de Geraldo Antônio Aloysio, faleceu. A morte de Lourdes levou o Sr. Aloysio à vida da bebedeira. Caiu em desgraça novamente. As sombras malignas da vida voltaram a cercá-lo e retirou tudo o que conquistara. Felizmente, Geraldo está sempre cercado de boas pessoas. O amigo da vez é conhecido como Carlinho, e ele aceitou que Geraldo fosse morar de favor em sua casa. Passaram-se as horas, os dias, as semanas, passaram-se tempos até que o Sr. Aloysio pusesse sua cabeça no lugar para pensar o que faria. Geraldo, então, reencontra sua paixão em meio a tanta desolação. No deserto de sua angústia, a dor pela perda de sua esposa, vem os galos. Geraldo Antônio Aloysio reiniciou suas atividades recreativas de cuidador de formosos galos. Observando a natureza das aves, o Sr. Aloysio criou técnicas de treino que até hoje Ricardo Carpano não conhece. Nada podia parar Geraldo Antônio Aloysio. Sabendo que podia lucrar com aquilo, estabeleceu um preço para quem quisesse deixar seus galos para o treino. De todo o ganho obtido com a ave, o proprietário devia ao Sr. Aloysio 20%. Seus pupilos começaram a ter grandes sucessos em suas batalhas.
Praticamente, os galos que passavam por Geraldo eram indestrutíveis. Ricardo Carpano, ao obter conhecimento sobre as bem-sucedidas campanhas, também confiou suas aves a Geraldo, que não desapontou seu amigo. As coisas começaram a clarear na vida de Geraldo. Sua ascensão passava a ficar cada vez mais ininterrupta. Os conhecidos, ou até amigos, que um dia desacreditaram em Aloísio, cerraram suas bocas e com os olhos contemplaram sua vitória. Sua vida de treinador não parou por ali, ainda tinha muito a caminhar. Conforme se passaram os tempos, os pupilos por ele recebido em ritmo crescente também culminaram na crescente fama. Forjados por Geraldo, aqueles galos tornavam-se aves de primeira categoria. Lembrando, porém, que ele estava morando na casa de seu amigo Carlinho. Geraldo era consciente e não queria atrapalhar a vida de mais ninguém. Então, por ética, pôs seus ganhos na mesa. Calculando todas as possibilidades e demais ações de investimento, optou por comprar sua casa própria e um bar. Agora era um homem digno e honrado aos olhos da sociedade. Estabelecido, Geraldo aumenta a porcentagem cobrada para 30%. Compra também uma granja de localidade não revelada, e esta o fará conhecer sua última profissão. Com a conquista da casa própria, bar e granja, Geraldo poderia descansar até os últimos dias de sua vida, fazendo apenas os básicos trabalhos do bar, da granja e do treinamento dos galos. Entretanto, o egoísmo não o toma. Queria lutar pelo bem de todos, mesmo que não sejam seus conhecidos. Como testemunho de vida, ele funda uma igreja. Naquele santo local, o mundo passará a saber do poder dos galos. Geraldo a nomeia de Assembleia da Rinha de Galo. Os membros e visitantes hão de conhecer a mudança de vida proporcionada pela Rinha de Galo na vida de Geraldo. Geraldo Antônio Aloísio oficializou-se pastor. Todavia, nada podia parar Geraldo Antônio Aloísio. Observando seu derredor, viu que muitos amigos estavam começando a sucumbir como um dia fora com ele. Dentro da Assembleia, Geraldo é a autoridade máxima. Seus cultos são peculiares pela presença dos galos, que são benzidos, nada mais que justo. O Sr. Aloísio lê a Bíblia, ora, entrega a palavra verdadeira aos fiéis e abre no fim dos cultos espaço para eles expressarem-se e fazerem pedidos. Os membros que levam seus galos para o benzimento fazem apostas em seus campeões, diferente das demais rinhas de galo, onde as aves são postas em espaços minúsculos para brigarem. Geraldo decretou que os galos devem brigar por instinto. Prosseguiu que nenhum lute até a morte. Bem como se um dos oponentes fugir, o permanente é declarado vencedor. O próprio Sr. Aloísio nomeou esta categoria de rinha ecumênica. A arrecadação é separada para caridade e doações. Geraldo e os membros também juntam alimentos para doar aos necessitados. De volta aos amigos, Geraldo Antônio Aloísio compreende que eles merecem uma segunda chance de vida assim como ele teve. Então, quando requisitado, Geraldo empresta dinheiro para os necessitados em geral. Cobra com juros, mas em parcelas de até 10 vezes. E isso não é um comercial. Enfim, o Sr. Aloísio aceita o dinheiro em até 10 vezes com juros e, caso o vendedor não se encontre em condições de pagar, o credor oferece trabalho em sua granja. Se você deve e é transportado à granja de Geraldo Antônio Aloísio, saiba que fará trabalhos sem remuneração. Entre eles, cuidar dos frangos, matá-los, limpá-los, vendê-los e vender seus ovos também. Mas, se você tem pavor deste tipo de ave, o Sr. Aloísio também aceita mercadorias como pagamento. Inclusive, foi assim que ele conseguiu muita cerveja e demais itens para seu bar. Isso em si não é o trabalho de um agiota, mas Geraldo recebeu esse título e saberemos o porquê. Ele, o Geraldo, tem um gosto fino quanto à vestimenta. Prefere se vestir à moda antiga, como ternos e chapéus. Os habitantes daquela terra o reconhecem de longe e, com os empréstimos feitos por Geraldo, ele começou a ser chamado de agiota, e o apelido ficou como um título. Mas que fique claro que ele é diferente do que se pode considerar ser um agiota. As ameaças de morte não existem em caso de atraso no pagamento, por exemplo.
Voltando a falar na profissão de caminhoneiro, Geraldo continua com esse trabalho, mas não oficialmente. Tampouco tem caminhão. Quando algum amigo caminhoneiro precisa se ausentar, ele toma a direção do monstro de aço. Agora um caminhoneiro, pastor e agiota, Geraldo encontra paz e plenitude em sua vida. Seu coração vem, então, a se encantar por ele chamada Nega G. Esta mulher dotada de maravilhas apoia Geraldo Antônio Aloísio com todas as suas forças. Tudo é graças ao Geraldo Antônio Aloísio. Não conhecemos o que o motivou a criar um perfil no Facebook, mas ficou claro que se não fosse por isso, o vídeo não existiria. Mesmo que ingenuamente, Geraldo sem dúvidas construiu aquilo que mais importa na vida, laços de amizade. Não podemos afirmar que Geraldo não chegaria onde chegou sem eles, mas de certo seu caminho seria mais longo e árduo, e não estamos tirando o mérito deste homem. Geraldo, vivendo seus momentos tristes e de superação, estabeleceu uma imagem fraternal na internet. Suas bênçãos dirigidas aos seus netos, que o chamam de vô, ou ainda aqueles que o chama de tio, e Geraldo retribui com meu sobrinho. Sua preocupação com a geração jovem do Brasil está revelada na entrevista, que o leva a verdadeiramente se preocupar e direcionar suas bênçãos. Geraldo Antônio Aloísio, nosso caminhoneiro, pastor e agiota, mostra aquilo de mais puro no homem, a alegria, manifestada na felicidade de suas ações. Como não citar o Dia das Crianças de 2019, onde, promovendo a alegria, Geraldo foi preso por soltar um balão da Nossa Senhora Aparecida, resultando na perca do seu trinca-ferro e um galo que levava em passeio. Então, aí está. Desde seu nascimento ao início do ano de 2020, esta é a história de Geraldo Antônio Aloísio, o primeiro personagem descoberto.